Para poder começar aqui. Bom dia, Marcel, bom dia a todos. Bom dia. A Fabiana, vice-diretora da escola, queria, em nome da direção da escola, agradecer a você, né, pela participação aí na nossa manhã, né, de bate-papo, agradecer a professora Priscila, coordenadora do curso de Engenharia de Bioprocessos, que viabilizou aí esse contato contigo. Vou passar a palavra para ela, e agradecer a participação de todos. Estamos com 95 pessoas nesse momento na nossa sala virtual. Muito bom, gente. Priscila, está contigo agora. Obrigada, Fabia. Então, como a Fabiana falou, eu sou Priscila Amaral, sou coordenadora do curso de Engenharia de Bioprocessos da Escola de Química, do FRJ, e hoje a gente tem o prazer de estar aqui recebendo o Marcel Martins, que é CEO da Magtech, que é uma startup. Ele vai falar um pouquinho sobre essa startup, a criação da startup, vai falar também das ações que ele vem fazendo aí, envolvendo a pandemia, né? O Marcel é doutorando do Programa de Engenharia Química da COP, no FRJ, ele é co-orientado pela professora Priscila Finotelli, lá da Faculdade de Farmácia, da UFRJ, e eu colaboro com ela em alguns projetos, né? A professora Priscila trabalha com partículas nanomagnéticas, e eu trabalho com produção de enzimas, utilização de enzimas, mobilização de enzimas. Então, a gente fez uma parceria na imobilização de enzimas com partículas nanomagnéticas, e o Marcel, né, ficou sabendo, começou a trabalhar com isso com a professora Priscila, e entrou em contato comigo, então a gente vem fazendo uma parceria aí, de alguns trabalhos com iniciação científica, né, alguns trabalhos envolvendo a imobilização de enzimas. E aí ele abriu essa empresa, né, essa startup há 3 anos atrás, e comentou comigo sobre essa startup. A gente já fez até algumas palestras lá no laboratório, então eu achei interessante trazer para vocês, que ele tem muitos assuntos aí que são interessantes para vocês para falar. Então, não vou me delongar mais, porque ele vai falar muito mais a respeito aí dessa startup, que é super interessante. Então, obrigada, Marcel, por estar aqui, por estar nos ajudando aí com essa palestra, e passo a palavra para você aí, para você começar a bater o papo com o pessoal, tá? Peço só ao pessoal que entrou agora, que mantenha a sua câmera desligada e o áudio também desligado, só para a gente não ter problema aí de conexão, tá? Depois a gente vai abrir a palavra para vocês, e durante a apresentação do Marcelo, se vocês quiserem fazer pergunta, coloca no chat que eu vou tentar, né, ver se eu interrompo ele com essas perguntas, se forem realmente pertinentes ao assunto, tá? Obrigada, pessoal. Pode falar aí, Marcelo. Obrigado. Eu que agradeço aí pelo convite de estar participando aqui, poder colaborar um pouquinho neste momento. Complementando, antes de compartilhar a tela aí com as apresentações, a Priscila já iniciou aí a apresentação, mas só dando uma complementada. A gente começou a estruturação da empresa em 2017, eu estava no mestrado, agora já estou no doutorado, então foi nesse momento aí, junto de realizando uma pós-graduação e estruturando a empresa ao mesmo tempo. Para quem tem vontade de abrir uma empresa de base tecnológica partindo do seu projeto de pesquisa, super recomendo que comece em paralelo, porque a gente acha que tem que ser no próximo momento, agora eu tenho que focar o mestrado ou o doutorado. Não, é ótimo essa interação ser no mesmo momento, até para você conseguir entender os dois cenários, né? Quando a Priscila convidou, ela até falou, para comentar da startup e tal, ela nem sabia ainda do projeto do Covid que a gente estava executando, aí seria mais para comentar de estruturação de startup. Então, eu estruturei a apresentação comentando das duas partes. Vou falar dessa parte inicial de estruturação de startup e de um projeto específico que a gente está desenvolvendo, um kit diagnóstico para diagnóstico do Covid em ampla escala, né, para conseguir diagnosticar o máximo de número da população aí possível. Então, mais uma vez, agradecer pelo convite da Escola de Química. Aqui eu estou trazendo, como eu comentei, uma parte de estruturação dessa startup, vou mostrar um pouco a relação universidade-empresa, como é uma estruturação de uma startup de base tecnológica, como um case da Magtech, né? Porque é claro que não tem um modelo padrão, mas é interessante os nossos aprendizados e erros no meio do caminho, porque uma estruturação de uma empresa de base tecnológica, de uma startup que parte de uma universidade,
tem algumas peculiaridades que são bem diferentes de empresas tradicionais. Então, vou apontar alguns dessas questões, alguns gargalos, algumas barreiras, alguns pontos positivos também, e direcionar para algumas aplicações do que a gente tem feito nesse momento de Covid. Nomeei a palestra como oportunidades disfarçadas, ações de uma startup de biotecnologia em tempos de pandemia, fazendo um paralelo com esse livro, não sei se todo mundo conhece, que é do Carlos Domingos, Oportunidades Disfarçadas, Histórias Reais de Empresas que transformam problemas em grandes oportunidades. Acho bem interessante por que eu quis fazer esse paralelo aqui, porque, assim, uma coisa que eu sempre falo é que em momentos de crise é que tem os maiores avanços. Se a gente for olhar historicamente, foi na Primeira, Segunda Guerra Mundial que a parte tanto de bélico quanto de pesquisa científica também avançou absurdamente. E, nesse momento de pandemia, na prática, a gente está vivendo isso, que os esforços são reunidos para que tenha um resultado rápido, de qualidade e que atinja toda a população, até porque é uma problemática que atinge a todo mundo. Então, eu acho que esse paralelo é interessante, e para quem não leu esse livro, eu sugiro, é uma linguagem tranquila e é um conteúdo interessante para essa questão de empreendedorismo, que mostra alguns cases de empresa que tem essa dualidade desafio-oportunidade, né? Então, começando falando sobre a Magtec, a Magtec, a base tecnológica dela são nanopartículas magnéticas, que eu vou explicar um pouco mais à frente, mas a gente também trabalha com nanopartículas poliméricas, tanto naturais quanto sintéticas. Como a Priscila comentou, eu estou fazendo no momento doutorado, tem a orientação da Priscila Finotelli, que é principalmente da expertise de partículas magnéticas e produtos naturais, que também a gente, no doutorado, eu desenvolvo material magnético e fluorescente. Essa fluorescência vem de compostos naturais, mas meu doutorado é feito na COP, no CT, né? Sobre orientação na COP do José Carlos Pinto, que é da parte de polímeros, e a Ellen Ferraz, que é da parte de química de interfaces. Então, além de uma empresa em paralelo para tocar, tem 3 orientadores, cada um puxando para um lado, né? Nesse paralelo à pós-graduação, a gente vem estruturando a Magtec, soluções em nanotecnologia, eu e mais 4 sócias, mais para frente eu vou apresentar toda a equipe. A Magtec ela é uma empresa atuante no mercado de nanotecnologia e biotecnologia, desenvolvendo soluções para esse mercado de biotecnologia, e ela tem uma forte interação universidade-empresa, uma vez que é uma empresa de base tecnológica nascente na universidade, né? Essa formalização da interação universidade-empresa é feita baseado em acordo de cooperação tecnológica, baseado na Lei de Inovação. Não sei se todos conhecem, mas para quem tem interesse de iniciar nesse mundo de empreendedorismo de startup, e sendo uma empresa de base tecnológica, é muito importante essa interação. E é muito positivo para os dois lados. Isso aí é uma questão que gera uns outros discussões e questionamentos, porque tem dois lados, né? Principalmente na universidade, tem professores que não são muito favoráveis à interação com a empresa, porque defende a questão de que a universidade é pública e não pode ter esse viés privado. Mas a questão é perceber que é uma interação ganha-ganha. Principalmente nesse momento que está tendo muito corte para a educação, uma interação com uma empresa é muito rico, porque pode ser uma fonte de, por exemplo, até pagamento de bolsas de mestrado e doutorado, essa pode ser uma contrapartida da empresa, e fora isso, é que a pesquisa aplicada, ela passa a ser aplicada de fato, não é uma aplicada teoricamente de que tem um potencial de ser aplicado no futuro. Ela passa a ser aplicado de acordo com aquela necessidade que a empresa ou a indústria está trazendo e fala assim, ó, tenho essa problemática. O que vocês podem me ajudar ali? Aí pode ser desenvolvida uma dissertação ou uma tese em cima daquele assunto, então é muito rico para os dois lados.
Por mais que a solução para a empresa é aplicada, não quer dizer que é só uma pesquisa aplicada, pode ser uma pesquisa de base também, e destacando aqui, porque também é outra questão que na academia sempre tem uma discussão de pesquisa de base versus pesquisa aplicada, mas tem que ver que tudo é importante. Igual a gente está vivendo esse momento aí, até de cortes na parte de humanas, e favorecendo mais o lado de exatas, a gente tem que perceber que todas as partes são importantes. É claro que algumas, às vezes, ganham mais destaque, mas a pesquisa aplicada só se faz com uma boa pesquisa de base, já tendo sido feito por outros grupos de pesquisa. Então, tudo aí é relevante e essa interação é muito rica para os dois lados. E aí também a gente tem a questão de incentivo ao desenvolvimento de novos negócios de base tecnológica. Não é o foco da Magtec, o foco da Magtec é biotecnologia voltado à saúde, mais especificamente para oncologia, tratamento oncológico, mas a gente também tem algumas ações de incentivar surgimento e estruturação de outras empresas de base tecnológica. A gente tem percebido que está tendo um movimento de alguns pesquisadores querendo estruturar a empresa e às vezes não tem esse dinamismo de estruturação. Então, a gente está se associando a algumas empresas e dando meio que transcrevendo o nosso modelo que a gente já vem estruturando há 3 anos. Então, da onde que nasce a proposta da Magtec? Já comentei que o viés principal são nanopartículas magnéticas, mas qual é a dor de mercado, né? Eu nem gosto muito dessa expressão que está super clichê aí no modo de empreendedorismo, mas é o que as pessoas mais usam. Qual é a dor que a gente está atendendo, solucionando, né? Seria a problemática do câncer, que, como todo mundo sabe, é uma das doenças que mais causam morte nos últimos anos, e os casos de câncer têm crescido de forma alarmante aí cada vez mais, né? Então, com esse crescimento acelerado, e é a doença do século, e faz sentido, porque se a expectativa de vida da população tende a aumentar, a gente tem que ter, acabam surgindo doenças mais maduras, né? Doenças que têm a ver com essa expectativa de vida longa. Não é que está tendo mais caso de câncer, é que acaba que a expectativa de vida está aumentando, então é um corolário, né? É uma consequência lógica aí. Então, com esse crescimento de casos de câncer, surge a necessidade de soluções mais impactantes, mais ágeis e que impactem em solução, mas não impactem em efeito colateral e tudo mais. Então, com isso, a gente pode usar a nanotecnologia para tanto diagnóstico quanto tratamento, que eu vou abordar um pouco mais para frente. Então, vou falar sobre nossa tecnologia, como que a gente contribui com essas nanopartículas magnéticas para propor diagnóstico e tratamento oncológico. A tecnologia, a base tecnológica da Magtec, ela se baseia em nanopartículas, não só magnéticas, são nanopartículas multifuncionais, que elas podem conter nanopartícula magnética, que é o núcleo da empresa, o núcleo tecnológico da empresa se baseia em nanopartículas magnéticas, dióxido de ferro, especificamente, mas a gente pode interagir essas partículas magnéticas com moléculas fluorescentes, também com fármacos, encapsular esse sistema em uma matriz polimérica que pode ser sintética ou natural, e também a gente pode funcionalizar a superfície para que tenha um nanosistema sítio-dirigido, e para que esse sistema aqui poderia ser dirigido pelos marcadores biológicos, que teria afinidade por algum local específico do organismo, no caso o tumor. Então, esse nanosistema entraria no organismo e, em função dessas biomoléculas na superfície, teria uma interação bem específica com a região tumoral, e essa liberação seria controlada de um fármaco, por exemplo. Então, a gente reduz bastante os efeitos colaterais, uma vez que efeito colateral de quimioterapia é devido ao fármaco ele interagir com as células que também são saudáveis, né? Uma outra coisa que a gente pode fazer é colocar marcadores radioativos, mas aqui, essa tecnologia toda, de todo esse nanosistema, a gente já domina, mas não faz sentido, no momento, colocar isso no mercado, principalmente por questão regulatória, que é um dos gargalos, como eu comentei, das questões positivas e negativas, né?
Essa parte de radioatividade, uma das sócias, ela é especialista em radiofármacos e acabou de defender um doutorado de justamente ancorar radiofármacos em matriz polimérica. Então, a gente tem experiência com todas essas etapas aqui. Então, tem uma possibilidade de ter... tem uma plataforma tecnológica ampla, que pode ter várias aplicações e várias combinações 2 a 2. Aqui seria um sistema máximo que a gente poderia desenvolver, e pensando em oncologia, a gente teria 3 métodos de tratamento acoplados, que seria a quimioterapia pelo fármaco, a radioterapia pelo marcador radioativo e a hipertermia magnética, que é o foco da empresa. O que seria essa hipertermia magnética? Eu vou explicar melhor lá na frente com uma imagem, mas essa partícula magnética ela tem a capacidade de liberar calor quando submetida à aplicação de um campo magnético alternado. Então, a gente consegue matar o tumor por aumento de temperatura, como se estivesse causando uma febre localizada ali na região tumoral. A plataforma tecnológica, então, se baseia em nanopartícula magnética. Aqui tem um exemplo de uma solução coloidal, uma dispersão coloidal de nanopartículas magnéticas. Aqui, com o ímã do lado, a gente vê que a solução fica totalmente transparente. É uma solução aquosa, né? Então, que as partículas estão concentradas aqui, só para mostrar que a dispersão é muito boa. Então, isso daqui poderia, na questão de tratamento, ser injetado no paciente ou localmente, que seria a forma mais prática de imediato, porque considerando em colocar no mercado, pode ser essa partícula magnética só com uma modificação de superfície para facilitar a interação com o tumor, mas injetado localmente para não ter que entrar na corrente sanguínea, ou a gente pode fazer todo aquele sistema mais complexo para ser injetado na corrente sanguínea e ter uma entrega CT-dirigida, e não localmente. Mas tem que destacar que a entrega CT-dirigida, ela tem alguns problemas a mais, porque tem efeito de macrófago, formação de corona proteica, então tem algumas coisas que tem que ser avaliada mais profundamente. Mas se quiser uma solução mais a curto prazo, a gente pode injetar localmente no tumor. Então, aqui eu estou mostrando a nanopartícula magnética, alguns marcadores fluorescentes. Aqui acabou que a imagem ficou sobreposta, mas aqui são curcuminoides. Na imagem de trás, que não está dando para aparecer, é uma outra molécula natural, e que ela fluoresce. A de trás é até mais interessante, porque a solução é marrom, a luz ali que está passando é verde, e mostra que ela floresce no vermelho. E fluorescências no vermelho são mais interessantes para diagnóstico, porque tem menos... O organismo vivo, ele já tem algumas coisas, algumas biomoléculas que fluorescem, mas geralmente no verde, no amarelo. Então, se a gente coloca no sistema algo que floresce no vermelho, não vai ter essa sobreposição de respostas, né? Aqui, essa imagem da frente são variações de curcuminoides. A gente partiu de curcuminoides naturais, mas depois a gente fez um estudo com curcuminoides sintéticos, mudando essas moléculas e tentando puxar cada vez mais para o vermelho, porque a curcumina fluoresce no verde. Aqui do lado é um exemplo de um reator de produção de nanopartículas poliméricas, e aí aqui tem exemplo da nanopartícula polimérica pura, tanto um homopolímero como um copolímero, um marcador fluorescente encapsulado nessa nanopartícula, e dentro do reator a gente tem um sistema que é a partícula magnética, o polímero e o marcador fluorescente. Então, é um exemplo daquele teórico que eu mostrei anteriormente. Aqui eu coloquei, só para a gente ter uma ideia, uma microscopia de transmissão de partícula polimérica encapsulando a partícula magnética. Aqui em escala de nanômetro, a partícula polimérica, mas essa daqui, vocês estão vendo que ela é bem disforme, porque é de poliácido acrílico, é uma questão mais complicada de trabalhar. Agora a gente tem trabalhado mais com metacrilato de metila, o polimetacrilato de metila, né, o PMMA. E aqui está vendo que são aglomerados magnéticos que são encapsulados, que às vezes a gente fica naquela questão, tem que encapsular uma partícula casca-núcleo perfeita.
Não necessariamente, a gente poderia tentar avançar a parte tecnológica para ser uma perfeita casca-núcleo, mas a gente parou para perceber que nem era vantagem, porque esse aglomerado magnético dentro da partícula polimérica até aumenta o potencial magnético e o potencial de liberação de calor quando a gente aplica um campo magnético alternado. Essa imagem aqui do lado é uma partícula de sílica, a partícula magnética encapsulado em uma partícula de sílica. Então, do mesmo jeito que a gente trabalha com partícula magnética, polímero pode ser sintético, igual eu comentei do PMMA, do PAA, que é o polímero formado à base de ácido acrílico ou metacrilato de metila. Também tem o polímero sintético, que é o alginato, que eu vou explicar aqui um pouquinho depois, que são essas esferas coloridas aqui no canto. E também a gente encapsula em sílica. Então, tem esses 3 métodos, 3 ou 4, né, porque o polímero ele também se divide em 2, de encapsulamento. O de sílica é bem interessante por questão de você fazer biofuncionalização na superfície, igual essa questão da gente colocar uma biomolécula para fazer um suporte de biomolécula, que poderia ser, por exemplo, um suporte enzimático, igual eu fiz um projeto em paralelo com a Priscila Amaral. Então, esse da sílica é interessante para garantir uma ligação química, uma ligação que está totalmente, uma adsorção química, não uma adsorção física. A gente pode trabalhar com polímeros naturais, que aqui tem um exemplo do alginato, mas também pode trabalhar com quitosana, outros materiais, outras fontes. Esse daqui é até um projeto em paralelo que é de encapsulamento de nutrientes. Então, aqui a gente encapsulou capsaicina e curcumina, que tem propriedades também conhecidas que auxiliam nesse processo de antitumoral. Tem algumas pesquisas que levam a isso, mas aqui é principalmente para mostrar a tecnologia que tem as possibilidades de encapsular fármacos, e aqui está em macroescala, é uma micropartícula, não é uma nanopartícula. Então, essa é a plataforma tecnológica, mas o nosso foco, por mais que tenha essa pegada, a Magtec a gente estruturou em 4 vertentes, que tem diagnóstico, tratamento, nutrição e cosmético, mas tudo voltado para a temática de oncológica, mas o foco principal da empresa é a parte de tratamento. E esse tratamento se dá por hipertermia magnética, que eu comentei rapidamente anteriormente, mas explicando um pouco melhor o que seria essa hipertermia magnética. A gente injeta uma nanopartícula magnética na região tumoral, ou pode ser na corrente sanguínea, mas ressaltando aquelas problemáticas que tem quando a gente injeta na corrente sanguínea, né? A gente ganha na corrente sanguínea de ter uma entrega CIT dirigida, mas a gente perde na questão de efeitos aí de macrófago e corona proteica. Mas, enfim, injetando na região tumoral essa nanopartícula magnética, a partir do momento que a gente aplica um campo magnético alternado, essas partículas elas têm uma propriedade de liberar calor. Não vou entrar muito no detalhe técnico, mas elas são nanopartículas superparamagnéticas. E aí, esses momentos magnéticos que estão sendo representados por setinhas aqui, eles sofrem variações e eles se alinham ao campo magnético externo. E aí, esse alinhamento ao campo magnético externo faz com que a gente tenha uma perda de energia que poderia ser por esterese ou por relaxação. No caso da nanopartícula superparamagnética, essa perda de energia na forma de calor é por relaxação magnética, mas isso é uma questão mais técnica. O importante aqui é que, estando a nanopartícula na região tumoral e aplicando esse campo magnético alternado, libera calor naquela região, e se a partícula está na célula de interesse, a gente consegue combater o tumor a nível celular. É claro que pode afetar o tecido saudável ao redor, mas como o metabolismo do tecido tumoral é diferente do tecido saudável, se causar danos ao tecido saudável, esse dano é reversível. E é claro que aí tem que ser avaliado o número de sessões, o tempo de sessão, a intensidade de campo e frequência. Se quiser interromper com alguma questão agora, pode ser o momento, que aí eu vou sair um pouco da tecnologia e ir para a trajetória, mas senão eu continuo.
Acho que pode continuar, porque acho que não teve nenhuma pergunta, não. Alguém Tá, quer fazer ok. pergunta, pessoal? Coloca Na aí. verdade, só reforçar para quem entrou depois, se quiser fazer alguma pergunta escrita no chat, pode fazer, que a Priscila repassa em alguns desses momentos aí, ela me interrompe e fala. Mas como agora eu coloquei bastante informação técnica, tem um momento de absorver aí, se quiser fazer pergunta no chat, depois que eu falar a trajetória, eu paro de novo e a gente retoma as perguntas, pode ser? Isso, acho melhor a gente continuar, porque o pessoal Isso aí. vai fazer as perguntas mais no final mesmo, mas Ok. vamos andar. Aí a parte de trajetória, e agora eu vou falar um pouco mais da estruturação da empresa, sair um pouco da parte técnica e um pouco mais para a parte de empreendedorismo. Aqui seria o momento para quem tem interesse em abrir sua startup, seja em qual caso, em qual área seja, né? A gente começou em 2017 a buscar por esses conhecimentos de empreendedorismo, né? Já estava certo de abrir uma empresa com nanopartícula magnética, mas ainda estava até escolhendo qual área que a gente ia atuar. Já tinha uma configuração de empresa, eu e mais 4 sócias, e aí a gente começou a buscar essa questão de estruturação. Tá, vamos abrir uma empresa com nanopartículas magnéticas, mas em qual área? A gente começou a fazer um curso de empreendedorismo na incubadora de empresa, que é esse processo tradicional que tem da incubadora de empresa da COP, que eles abrem um edital, você manda um projeto, e aí faz um curso de alguns meses, um curso mesmo bem intensivo de conceitos ali de estruturação, que seria aquele momento de montar a maletinha de ferramentas de o que a gente precisa para a estruturação de uma empresa. Não de fato de base tecnológica, porque podem ter várias empresas, mas a gente aprende alguns conceitos ali de metodologia de pesquisa de mercado, de estruturação de modelo de negócio, de parte de marketing, venda, essas questões todas. Tem uma pergunta aqui, Marcel. A Luana está perguntando como está o mercado para nanotecnologia e para pesquisa. Então, a questão de nanotecnologia foi uma questão até que no início que a gente estava nesse curso da incubadora, a gente deu uma estudada boa nesse mercado. O que a gente percebeu? Que tem um mercado enorme para nanotecnologia, mas, ao mesmo tempo, ele não é tão rentável assim por questão de barreiras de entrada. Porque, assim, tem casos até no Brasil de empresas que já abriram com a ideia de venda de nanopartículas, seja magnéticas ou poliméricas, e acabaram não indo muito para frente, porque tem empresas mais fortes que acabam dominando esse mercado e tem que ter um investimento relativamente alto, né? Mas aí o que eu sugiro, né? Tem que entender o nicho da nanotecnologia que você vai estar aplicando aquilo. Aí o que a gente percebeu? No início, a gente ia focar para petróleo, mas a gente já sabia que queria trabalhar com hipertermia. Aí ia começar a estruturar em petróleo e depois migrar para a saúde. A gente viu que isso ia ser uma perda de tempo, porque isso é uma sugestão para todo mundo que queira abrir startup, e já foca no objetivo a longo prazo. Claro que tem que ir pivotando ao longo do caminho. Mas aí, fazendo a pesquisa de mercado, a gente percebeu que, vinculando nanotecnologia à saúde, potencializava absurdamente essa questão de mercado. Então, a questão do mercado de nano tem muita possibilidade para nano, mas se você for levar a ideia de pesquisa científica para o mercado, tem que ser criativo nessa forma de levar para o mercado, porque, igual, a gente está entrando numa parte de mercado farmacêutico. Todo mundo sabe que é super concorrido ali e já está muito bem estabelecido por grandes farmacêuticas. Então, é um cuidado que a gente toma de entrar nesse mercado de uma forma mais devagar e gradual, porque se a gente coloca a solução no mercado agora, nesse momento, ainda não 100% madura, porque tem gente que fala assim, vocês estão há 3 anos estruturando estrategicamente a empresa, não tinha que estar vendendo o produto. A gente optou por não estar vendendo o produto, só prestando serviço no momento, justamente para ter essa maturidade, tem que entrar no mercado já de uma forma forte. E se for nanotecnologia junto com biotecnologia, tem que entrar no mercado já internacionalizado. Não dá para pensar em mercado só a nível nacional. Então, sim, o mercado de nano é ótimo,
mas tem que ser muito bem estudado e avaliado os prós e os contras dentro do nicho que você quer entrar, certo? Então, a gente passou por essa parte de incubadora de empresa, mais visando essa estruturação mesmo, porque eu falo Mais que... uma perguntinha, Marcel. Pode falar. Se vocês já estão em teste com essa tecnologia. Então, essa eu vou deixar para responder um pouco mais para frente, porque aí tem um contexto melhor lá, de que a gente, em qual fase que a gente está agora, que a gente teve que fazer algumas mudanças de modelo de negócio, mas eu respondo mais para frente. Foi difícil entrar na área da saúde? Não foi muito burocrático? A questão da área da saúde, sim, tem um trabalho maior na hora da gente fazer pesquisa de mercado e tudo mais. Tem que entender muito bem o mercado. Em qualquer ramo que seja, a gente tem que entender muito bem o mercado, porque, às vezes, a gente tem aquele amor pela solução e acha que todo mundo quer comprar aquela solução, e não é verdade. Você tem que saber o que o cliente quer e adaptar frente ao propósito da empresa, porque é claro que não é se vender ao mercado, mas você tem que pensar em qual é a proposta da empresa e o propósito dela. O propósito seria uma coisa mais subjetiva. A gente sabe que a proposta é tratamento de câncer por hipertermia magnética ou desenvolvimento de soluções biotecnológicas utilizando essa plataforma nano, e o propósito é essa questão de prolongar a expectativa de vida de pacientes oncológicos. Desde que não fuja desse propósito da empresa e da proposta, da base tecnológica da empresa, a gente pode fazer alguns pivoteamentos. Então, é isso. Na hora que a gente foi fazer a pesquisa de mercado, eu vou até esclarecer como que foi aqui na linha do tempo, a gente percebeu que tinha que mudar bastante coisa. Mas aí, retomando a parte da incubadora, a gente percebe que quando a gente tem um projeto científico, primeiro que a gente tem um amor por aquele projeto e acha que aquilo ali está salvando a humanidade, e às vezes você tem que fazer várias adaptações, tem que estar aberto a críticas, e às vezes a pessoa olhar e falar assim, tá, mas isso aí não vai resolver nada. E aí a gente tem que entender essa transição de que, às vezes, quem está fazendo uma crítica entende só da parte de mercado e não entende da parte técnica, mas absorver essas informações e essas críticas. E uma coisa que a gente sabia é que a gente tinha uma base tecnológica boa, mas que a gente não tinha noção nenhuma de como estruturar uma empresa. Então, por isso, vale a pena correr atrás dessa parte de como estruturar uma empresa. Então, eu recomendo que quem tem essa ideia de transformar a sua pesquisa científica em uma startup, em um negócio, seja uma prestação de serviço ou um produto, que dedique uma atenção a entender minimamente como que é uma estruturação de empresa. Eu digo que também não dá para a gente saber tudo, a gente tem que ter associações, parcerias e tudo mais, que eu vou até mostrar algumas parcerias nossas, mas, assim, minimamente do todo, quem está tomando frente da gestão da empresa tem que saber, para poder entrar em contato, para poder até delegar as funções, né? Uma dica interessante também para esse momento de estruturação inicial se você já tem sua equipe, já delega funções para cada um. Aí, na Magtech, por exemplo, eu fiquei com a parte de gestão e técnica, a Lisandra ficou com a parte financeira, a Luna ficou com a parte comercial, a Luciana ficou com a parte de marketing, lembrando que marketing não é só marketing digital, é esse marketing, venda, inteligência de mercado, que tem uma interação grande com a parte comercial, e a Adriana ficou com a parte administrativa. Então, se tem mais sócios, vale a pena vocês já deixarem claro qual é o cargo dessas pessoas na empresa, para cada um desenvolver melhor a sua habilidade. E isso foi ótimo, porque senão todo mundo ia ter que saber de tudo, e não dá, ia ficar aquela coisa meia boca. Então, a gente já combinou que, se fosse para saber muito de uma área, seriam aquelas pessoas específicas. Isso é primordial para uma estruturação de empresa de base tecnológica, e já está muito bem definido as funções. Não quer dizer que um não pode auxiliar a parte do outro, claro. Tem vezes que eu preciso de um help no laboratório, eu posso contar com todas as minhas técnicas, todas as minhas sócias, porque elas também têm conhecimento técnico.
E assim como se todas essas áreas elas estão interrelacionadas. Aí precisa da interação em pares ou na equipe como um todo. Mas é muito bom ter específico qual é a função de cada um. Então, só para não prolongar muito nessa linha do tempo, a gente começou a buscar essa parte de entender o empreendedorismo na incubadora de empresa, que foi mais ou menos em paralelo com o programa Shell Iniciativa Jovem, que eu não sei se todo mundo conhece, mas ele já tem 10, 12 anos de existência desse programa, que é pré-aceleração de empresas. Então, pega muito na etapa de ideação. Super recomendo para quem está com o projeto só na ideia, para ver a viabilidade de avançar com aquela ideia. E uma coisa que tem que ter em mente é que o mais importante não é a empresa. A empresa pode dar errado, você tem que mudar a ideia e tudo mais. O principalmente é a formação do empreendedor. Se você consegue... É claro que tem aprendizados ali no meio do caminho que você pode deslocar para a estruturação de uma nova empresa. E a gente trabalhando nesse meio científico, ideia é o que não falta, né? Então, se apega define um propósito e uma proposta ali, uma meta a ser alcançada, e tenta validar. Pode ser que você chegue à conclusão que o mercado não é tão rentável, igual perguntaram se o mercado de não é interessante, pode ser que na área que quer não é tão interessante, e assim, tem que ser feito planejamento financeiro, estratégico e tal, não pode ir só pelo impulso da empolgação pela linha de pesquisa, porque aí acaba que pode ter esses casos de startup que surgem e depois investe em várias coisas e está falindo. Por isso que a gente optou por uma estruturação estratégica a longo prazo e entrar no mercado já forte, já internacionalizado. Mas isso é só um exemplo do case nosso, né? Eu só estou trazendo a nossa experiência. Mas eu sugiro que valide financeiramente, na planilha do Excel, aceita tudo e você consegue entender esse cenário. É melhor do que você investir em estrutura e depois ver que não vai ter um retorno. Então, invista em pesquisa de mercado, invista em estruturação financeira, de fazer planilha lá para ver se é viável ou não, e invista em estruturação estratégica, para pensar subjetivamente na montagem da sua rede para estruturar aquela empresa. Porque é muito melhor, porque você vai estar, teoricamente, perdendo tempo, mas que não é perdendo, você está investindo em tempo para não perder tempo e dinheiro ali na frente. Então, essa parte da incubadora e a Shell Iniciativa Jovem foi muito bom para a gente ter essa visão empreendedora no início, e nesse meio do caminho a gente abriu a empresa oficialmente. Essa é uma outra dica. Para quem quer abrir empresa, não espera estar melhor dos cenários. Você pode abrir uma empresa, quando você tem que abrir uma empresa, você tem que definir os KNAIs lá, de qual é a área de atuação da empresa. Se todo mundo for abrir uma empresa de base tecnológica e ela está baseada em pesquisa científica, o mais recomendado é abrir uma empresa prestadora de serviço, não colocar KNAI nem industrial, nem KNAI de produção de produto, é como se fosse uma empresa de consultoria em pesquisa, e aí dá para ir amadurecendo essa ideia e, ao mesmo tempo, dá para aproveitar oportunidades de editais, de algumas outras coisas que surgem, que precisa ter o CNPJ para você se inscrever. Então, com essa estratégia, a gente abriu o CNPJ logo lá no início. A Magtec é uma empresa prestadora de serviço no ramo de pesquisa e desenvolvimento, com o foco em soluções biotecnológicas envolvendo nanopartícula magnética e polimérica. Então, fica amplo, mas a gente já sabe que o foco futuro de mercado é hipertermia magnética para tratamento oncológico. A gente participou de alguns outros cursos, de algum hackathon em saúde, e uma parte principal aqui que é interessante destacar é esse Lean Startup Program. Está até errado aqui a escrita. O Lean Startup é uma metodologia de pesquisa de mercado, é uma metodologia ágil de entendimento do mercado. Duas metodologias interessantes para você ter um estudo de mercado interessante é o Lean Startup e o Design Thinking, que todo mundo já deve ter ouvido, nem que seja por alto. O Lean Startup é uma metodologia muito mais robusta, que Lean Startup, uma tradução livre, seria startup enxuta. Então, é aquela coisa de você entender rapidamente, entrevistando o máximo de pessoas possíveis, aí você analisa os resultados e tem insights daquelas respostas.
mas é uma coisa muito objetiva, ele é muito mais objetivo. Porque você pode fazer, por exemplo, uma pesquisa num Google Formulário de perguntas mais fechadas e ver as respostas para você ter um cenário macro para começar a montar o seu funil de vendas e entender o seu mercado e que, tipo assim, uma coisa muito importante é entender que quem atende todo mundo não atende ninguém. Então, na pesquisa de mercado, vocês vão ver que tem vários nichos. Mas aí, essa pesquisa, pela metodologia de Lean Startup, é para você ir afunilando e ter foco no seu mercado. Aí percebe que tem um mundo de mercado a ser aplicado com aquela tecnologia, a ser atendido com aquela tecnologia, mas nem todo mundo vai ser seu cliente. Como aí, por exemplo, no nosso caso, como a gente já sabia que queria ir para a saúde, surgiram pessoas que responderam o questionário que queria aquilo para aplicações em física, para aplicação em regeneração, recuperação ambiental, para muitas outras áreas. A gente percebeu que tem um potencial, que a plataforma tecnológica tem um potencial de mercado enorme, mas a gente não saiu atendendo todo mundo, porque não dá para ter o foco em tudo isso. Foco seria em uma coisa só, que eu confesso que é uma dificuldade que eu tenho e que todo mundo que trabalha com pesquisa tem. Mas por isso eu tenho sócias, porque aí eu sou a parte que fica ali a mente criativa e que não está se preocupando com o pé no chão, mas aí minhas sócias me puxam para a realidade, e aí sempre a gente volta para o foco ali. Falando nisso, Marcelo, tem aqui uma observação da Luciana, que observe a presença feminina na Magtech. Ah, sim, a Luciana é minha sócia. É o estímulo maior para as mulheres no ciência. Eu vou mostrar a equipe na frente. Sou eu e outras perguntas aqui, são 4 mulheres. Isso aí também é uma questão curiosa, né? Tanto do lado de base tecnológica, quanto do lado de que tem 4 mulheres numa empresa de 5 sócios, né? Eu acho que você comentou mais alguma coisa que eu falei por cima. Pode repetir, por favor? Tem outras perguntas aqui. Posso fazer? Pode. Uma, eu acho que você vai comentar, é da internacionalização. Como é que você fez a internacionalização do produto? Outra que está perguntando, a Gabriela Ferreira está perguntando que se existe alguma matéria na faculdade para entender mais a criação e a divisão de uma empresa. Se você recomendaria alguma para entender mais o assunto. Aí a Luciana falou da presença feminina, e tem aqui o Matheus perguntando em relação à área de atuação da empresa, como é a concorrência de outras empresas que já estão inseridas no mercado, estão inseridas nesse cenário. Qual é o quê? Peraí. Em relação à área de atuação da empresa, como é a concorrência de outras empresas que estão inseridas nesse cenário? Tá. Com relação à pergunta de disciplinas, agora tem crescido mais o surgimento de disciplinas voltado para empreendedorismo. A minha graduação não foi na UFRJ, eu fiz graduação na UF. Então, assim, detalhes de disciplina eu não vou saber, mas o que é uma informação relevante para quem quer fazer disciplina é que a incubadora de empresas agora está fazendo uma parceria com os professores e criando um programa que, se não me engano, é Garagem Empreendedora. E aí é um programa de capacitação, eu acho que eles capacitam mais pesquisadores que eles introduzem nas suas disciplinas questões de empreendedorismo. Mas pode buscar a incubadora de empresa, essa equipe Garagem, que com certeza eles indicam professores que ofertam disciplinas de empreendedorismo, e devem ter várias, e aí devem ter uma mais genérica, e deve ter outras mais específicas para aquela área de atuação, né? Talvez pode ter alguma coisa de empreendedorismo em biotech, está crescendo bastante coisas assim. Mas fora o da universidade, tem esses programas, por exemplo, do Shell Iniciativa Jovem, que é gratuito, ele está até começando uma outra turma agora. Ele era um curso presencial, mas em razão da pandemia ele virou... eles estão fazendo como EAD. Para esse ano não dá para se inscrever mais, porque começou ontem, se não me engano, mas é interessante para quem está na etapa de ideação. E tem cursos do Sebrae, por exemplo, igual esse Bio Startup, que é para biotecnologia, para criação de negócios na área de biotecnologia.
Mas, assim, tem um mundo de informações gratuitas, de cursos, ou até livre na internet e tal, sobre essas temáticas. Eu também prefiro o curso porque a gente cria uma rotina ali e aprende melhor, né? Mas tem bastante coisas. Eu procuraria tanto a incubadora quanto o Sebrae, e a gente teve essa experiência do Chá Iniciativa Jovem também, que é boa. Com relação à concorrência e tal, uma coisa interessante de estruturação de empresa é justamente que, quando eu comecei a transição desse lado totalmente universidade e ir para a empresa, a gente sabe que na universidade tem algumas questões de até rixas científicas ali, tem algumas questões que dificultam um pouco projetos, que às vezes, em vez de ser parceria, dois grupos de pesquisa que poderiam estar aliados ali, eles se veem como concorrentes. E aí eu pensei que no empreendedorismo ia ter muito disso, e eu me espantei muito positivamente, que muito pelo contrário, a gente é abraçado no meio empreendedor, no sentido de, tipo assim, ó, eu já tive essa dificuldade, deixa eu te falar para você não cometer o mesmo erro. E se a gente está no mesmo nicho de mercado, vamos nos associar e ser parceiros para ter força nesse mercado, até porque são startups que são pequenas frente a empresas que estão aí, principalmente nesse ramo farmacêutico e de biotecnologia, né? Então, tem que ter essa interação. Então, eu não vi muito a concorrência. A concorrência acaba sendo realmente a esse nível de concorrência quase que desleal, né? De uma grande farmacêutica competindo com uma startup. Mas dentro do nicho de mercado de biotecnologia, de que poderia ter interações, o que poderia ser concorrência, a gente transforma em parceria. E aí casa muito com o título lá, né, de você pegar um desafio e transformar em uma oportunidade. Então, a gente transforma essas concorrências em parcerias que pode nos dar mais força e criar uma força e uma identidade de grupo naquela área que a gente está atuando. Então, a Magtech está interagindo com redes tanto de universidade, pela essa interação tecnológica, quanto de empresas de biotecnologia, que aí depois eu vou comentar que tem tanto o ProInter, que é o próximo ali, quanto a Ambiotec Brasil, que é a Agência Nacional de Empresas de Biotecnologia. Então, a gente tem que permear tanto nessa parte acadêmica, quanto na interação em rede de startups que estão no mesmo nível, que poderiam ser concorrentes, mas viram parceiros, quanto a nível de ir para o mercado e internacionalizar esse mercado. Bom que as perguntas estão bem encadeadas aqui, está dando até para avançar no... Aí alguém perguntou de internacionalização, aí chega nesse ponto do ProInterbio, que aqui sim é um programa do Sebrae, mas não é mais gratuito, é um programa pago, a gente já estava com uma maturidade de estruturação de empresa, e a gente já sabia que para a empresa estar fixada, ela teria que se fixar a nível internacional, uma vez que é uma proposta em biotecnologia para a saúde, e essa proposta de tratamento de câncer por hipertermia só tem um concorrente direto, porque concorrente sempre existe. Não existe isso de que uma solução não tem concorrente. Ela tem. E não existe também que uma solução não tem mercado. Você pode até ter que criar, educar o seu público, mas mercado existe para tudo e concorrente existe para tudo. Mas o nosso concorrente direto é uma empresa da Alemanha, que eu falo que, mesmo sendo concorrente, eu acho que eu sou o maior propagandista deles, porque eu sempre comento deles, e é basicamente nessa linha que a gente está se baseando. Mas eles têm o foco de tratamento oncológico de glioblastoma, e a gente está direcionando para outras linhagens tumorais. Tem os motivos de ser glioblastoma e tal, até porque no início eles começaram com tratamento oncológico para câncer de próstata ou câncer de mama. Mas esses dois cânceres, eles são os que são mais estudados e mais têm soluções já no mercado. Câncer de mama, por exemplo, por mais que tenha muitos casos, já tem muitos tratamentos com sucesso. Então, não vale a pena você colocar no mercado uma tecnologia nova para competir com processos já bem estabelecidos. Aí, por que eles focaram em glioblastoma? Porque tumor cerebral tem menos, mas não tem caso de sucesso no tratamento. Quase todo mundo que é diagnosticado com glioblastoma vem a óbito logo em seguida. É um tumor muito agressivo e que não tem... é rápido de levar a óbito,
e não tem tratamentos eficientes. Então, essa é uma questão, só para vocês verem a estratégia. Então, a estratégia deles foi essa, basicamente. A nossa está sendo umas outras áreas, mas que justamente tem que levar em consideração, entender bem o mercado, né? Eu não falei muito bem do Lean Startup, mas é importante destacar também, o Lean Startup Program foi uma oportunidade que a gente teve por ter feito o curso da incubadora de empresas. Esse Lean Startup foi uma metodologia que iniciou nos Estados Unidos e difundiu pelo mundo inteiro. E aí, essa metodologia, ela nasceu na Universidade de Berkeley. E aí eles vieram para cá e fizeram um treinamento que foi esse Lean Startup Program, em cooperação com a COPEAD e com a incubadora de empresa e com o Parque Tecnológico. E aí a gente foi basicamente cobaia deles em trazer essa metodologia para cá, para depois virar uma pós-graduação na COPEAD. Eu falo que é o melhor exemplo de cobaia positivo, porque a gente foi cobaia muito feliz, porque era um programa excelente, a gente foi treinado por quem criou a metodologia e foi, assim, um momento de imersão ali excelente. E aí foi bem intenso, foram uns 3 ou 4 meses de curso. Esse curso, nesse formato, não existe mais, porque era justamente de trazer de Berkeley aqui para o UFRJ. Provavelmente deve ter algum curso na COPEAD que implementa essa metodologia, mas para a gente foi muito rico porque teve esse contato direto, teve esse momento de imersão. A gente teve que fazer de 50 a 100 entrevistas em um curto período de tempo, em 1, 2 meses, e entender esse mercado. Foi excelente para avançar nesse entendimento de mercado. E aí tem essa questão do ProInterBio, e o ProInterBio é um programa pago, é uma consultoria que dura 1 ano, é um programa muito bem estruturado, é só para a biotecnologia e só no Rio de Janeiro. Para quem tiver curiosidade, procura por ProInterBio, que vai encontrar fácil. Até no site ou rede social da MagTech também tem informações. E o foco do ProInter é internacionalização. O ProInter tem uns 3 ou 4 anos que eles repetiram esse treinamento, esse ano deve ter de novo, e aí eles também foram percebendo que o cenário de biotecnologia no Brasil está nascendo agora. Então, a proposta era investir em internacionalização, tipo, pegar uma empresa madura e investir na internacionalização, teve que dar um passo um pouquinho atrás para estruturar melhor todas as empresas, para fazer uma padronização dessas empresas de biotecnologia, e aí sim ter uma empresa muito bem estruturada com foco em internacionalização. Então, o ProInter é muito bom para isso, para dar essa normalizada de conhecimentos que a gente já tinha, mas com entendimento muito melhor agora, e com foco em mercado e com foco em internacionalização. Aí a pergunta da internacionalização é se a gente já validou isso internacionalmente. Então, a gente tem alguns projetos já de internacionalização, tem uma proposta de filial em Portugal, que é um direcionamento estratégico até para a gente estar nesse mercado internacional, porque a gente, como o foco é tratamento de câncer por hipertermia, a principal barreira que a gente tem é a legislação. E o único local que aplica hipertermia em humano é na Alemanha. E a Alemanha já deu autorização para essa empresa, que é vinculada a uma universidade. Então, se a gente quer colocar no mercado com foco em hipertermia, a gente tem que estar com um pezinho na União Europeia. Então, a gente já está com algumas ações de internacionalização, mas não de validar o produto, mas de direcionamento estratégico da empresa. Com relação a produto, a gente está apostando em produtos secundários mais simples no momento, por exemplo, vender a nanopartícula magnética podendo ser usado como suporte enzimático, que foi até o projeto que eu fiz com a Priscila Amaral, que a gente pode usar essa nanopartícula para absorver enzimas, e aí, em vez dessa enzima ser usada uma vez só, ela pode ser usada várias vezes, porque a gente consegue regenerar o sistema. Então, assim, vender produtos que seriam um MVP da empresa, né, o produto mínimo viável,
a gente está nessa estratégia de produtos mais simples para a gente ter essa validação do produto, mas no momento que a gente tiver que certificar o produto para uso em humano, a gente já tem que estar com esse pezinho lá na União Europeia, porque aí a gente tem a vantagem de poder falar assim, ó, já foi aprovado para a Alemanha, então vocês podem aprovar aqui para Portugal, por exemplo, se for o caso de ir para Portugal, porque tem uma interação mais facilitada com Portugal. Mas se a gente quiser abrir a parte de humano aqui no Brasil, esse argumento não é válido, porque só foi aprovado na União Europeia, não é a mesma lei que rege aqui no Brasil. E até por questões de burocracia, é mais fácil essa parte de humanos ter o início lá fora. Não quer dizer que a empresa deixa de ser brasileira, a empresa continua sendo brasileira, mas ela vai ter que ter essa filial, esse pezinho lá fora. E aí, no momento, o que a gente está direcionando são, para não ter que entrar na parte de produto, adiantando um pouco a minha fala do que eu vou colocar lá na frente, a gente está com foco em soluções que envolvam essa nossa plataforma tecnológica, mas para o mercado veterinário. Aí pode parecer assim, nossa, mas era humano, hipertermia, agora vocês estão no veterinário? Continua com a mesma proposta, mas a legislação para veterinário é muito mais simples. Então, a gente consegue validar o conceito do produto no mercado veterinário, que é enorme, que aí até faz um gancho com a pergunta do mercado de nano. Então, a gente viu que o mercado de nano era bom, mas ele tinha um potencial quando ia para a saúde e tem um potencial ainda maior financeiro quando vai para a parte de pet, de animal. Porque a gente sabe que tem crescido muito o número de... Todo mundo tem um pet hoje em dia, e eu até costumo dizer que são os filhos da nova geração, né? A gente tem visto aí que cada vez mais as pessoas estão tendo menos filhos e tendo mais pet, né? E aí eles estão quase que personificando aquele animal também, né? Porque, assim, antigamente não fazia uma cirurgia, um tratamento. Hoje em dia tem cardiologista para animal, tem nutricionista para o animal, tem áreas que, igual da medicina, tem para a medicina veterinária. E é um mercado que está muito aquecido. Então, a gente está fazendo essa prova de conceito do produto no mercado pet, mas na forma de prestação de serviço, de desenvolvendo, aplicando a nossa base tecnológica para alguns produtos que já estão no mercado. Por exemplo, eu vou falar lá na frente que a gente faz um projeto de encapsular uma formulação nutricional em micropartículas poliméricas. Mas aí a gente está trabalhando como prestador de serviço de desenvolvimento de P&D. O produto é da empresa, que é nosso cliente, mas eu explico isso mais para frente. Então, a nossa internacionalização é nesse sentido. Não nesse momento, a internacionalização pensando como serviço, até porque, lembrando que o CNPJ da empresa é de serviço e não de produto. Então, a gente está nesse momento de internacionalização da estruturação da empresa como um todo. Aqui, passando rapidamente, só mostrando a interação com a incubadora de empresa, que foi aquele curso que a gente fez, que é curso de iniciação empresarial, tem todos os anos, fiquem de olho nos editais. O Lean Startup Program, que foi essa parceria com a Universidade de Berkeley, foi realizado no Parque Tecnológico, e parceria da Universidade de Berkeley com a Copiad. Foi muito bom para a gente ter essa maturidade na metodologia de Lean Startup. A outra questão de pesquisa de mercado é o Design Think, que eu comentei, mas essa parte a gente teve uma interação maior no ProInterBio. Teve o Shell Iniciativa Jovem, que a gente participou, foi ótimo lá no início para a gente criar essa visão empreendedora e está dentro dessa rede de empreendedorismo. E agora, por último, a gente está vinculado ao ProInter, visando essa parte de internacionalização da empresa. Nesse momento agora, já até passamos por um ano de ProInter, já está com uma estrutura muito mais madura em relação à internacionalização, e agora a gente está trabalhando com um consultor lá de Portugal, justamente para montar um planejamento financeiro que viabilize todo esse processo. Então, a gente está nessa etapa de internacionalização. Alguma outra coisa? Posso avançar para o mercado? Só tem uma última pergunta aqui, Marcel. Como foram as etapas relacionadas ao financiamento do projeto? Quais foram os maiores desafios?
Essa eu vou falar até antes de entrar no mercado, porque eu até em outras palestras que fala de estruturação mesmo, bem detalhada, eu coloco como que quais foram as nossas estratégias de captação de recursos e tudo mais. Mas eu tirei daqui para ser mais rápido, mas deixa eu pincelar então nesse ponto. Uma questão primeiro, quando entra nesse mercado essa questão de estruturar o seu projeto de pesquisa e levar para o mercado, no início a gente não está muito sabendo de nada e vai naquela onda de que tem uma receitinha de bolo a ser seguida. E não tem. E às vezes tem coisas que ajudam e tudo mais, mas não é o mesmo caminho que todo mundo tem que seguir. E a gente tem que ver que empresa de base tecnológica tem caminhos muito diferentes das empresas tradicionais. E aí muitos ficam assim, você tem que incubar, você tem que arrumar um investidor, você tem que fazer tal coisa. A gente avaliou a questão da incubação, acabou que a gente não estava com maturidade para incubar naquele momento, e depois a gente percebeu que não tinha necessidade de incubar. Porque o que você ganha na incubadora? Uma consultoria, mas que a gente já tinha uma rede de consultores por todos esses projetos de empreendedorismo que a gente tinha participado, o Shell Iniciativa Jovem, a própria incubadora, o Lean Startup. Então, assim, a mentoria para a gente não ia ser muito diferencial. E o direito a uma sala que você tem que pagar um aluguel mensal. E a gente não ia usar essa sala, porque a gente faz parceria tecnológica com o laboratório da universidade. Então, assim, seria um escritório de luxo que ia onerar a empresa que nem está capitalizada ainda. Então, a gente chegou à conclusão que foi ótimo não ter incubado, o curso foi excelente, mas não ter concretizado uma incubação foi muito bom também, porque para a gente não ia ter a necessidade de ter aquela sala. E no início a gente pensa que tem que ter estrutura física de tudo. E a gente foi percebendo agora com esses 3 anos que não precisa. E a gente está com um modelo de negócio até muito curioso, que a Magtech está funcionando e rodando, mas quando pergunta assim, onde que vocês estão? Estamos aí, né? Estamos na universidade, estamos a gente está atuando em rede, em nuvem, mas não tem um local físico, um escritório e tal, porque não tem essa necessidade. Conversa com o cliente pode ser em qualquer lugar, e a parte de desenvolver a tecnologia, se for prestação de serviço, pode ser parceria tecnológica com a universidade. Se for produzir um produto, aí sim teria a necessidade de uma incubadora, porque fere a lei de inovação a gente produzir um produto dentro da universidade. Mas a gente pode desenvolver tecnologia P&D dentro da universidade. E como a gente está atuando nesse momento como prestação de serviço em P&D, então essa interação com o laboratório da Priscila Finatelli lá no CCS já atende à necessidade. E aí uma coisa que a gente era muito resistente ao início, já abrir para um investidor, porque nem a gente estava com a maturidade o suficiente para saber em que a gente queria ter um investimento. E aí, esse tempo de maturação da ideia, eu acho que é muito importante, porque senão a gente ia ter investido, se tivesse um investidor milionário lá no início, a gente ia ter investido em um centro de produção, sendo que a gente viu que nem precisa estar produzindo nesse momento. E isso faz com que dilua o capital social, né? Se a gente sabe que tem um potencial financeiro enorme para o futuro, mas isso, por enquanto, a gente continua conseguindo manter essa estruturação sem ter a figura de um investidor. Se tivesse um investidor investindo 1 milhão, ele com certeza ia ter direito a uns 30% da empresa ou 50% da empresa. E aí isso faz com que, no final, você está estruturando uma empresa para desenvolver um negócio que tenha um impacto social e tudo mais, e no final, quando entra um investidor, dependendo do contrato, que muitas vezes são os contratos meio que leoninos, né, porque os investidores já têm uma maldade muito maior do que a gente que está começando, e aí eles podem quase que assumir a gestão da empresa e você passa a ser funcionário daquele investidor. Aí, para não correr esse risco, a gente está prorrogando esse momento de entrar um investidor de fato. E como o nosso modelo é muito de prestação de serviço interagindo com a universidade, qual foi nossa estratégia de captação de recurso? No primeiro momento, enquanto a gente não tem um cliente fixo e que a gente está validando esse cliente, a gente optou por captar recursos via editais de fomento. Tem vários editais aí da FAPERJ, principalmente da FAPERJ atualmente, que eles têm direcionado
para startups. Do mesmo jeito que professores podem solicitar, startups também podem solicitar. Teve um edital bem interessante, que é o de introdução de mestres e doutores em empresas, que foi ótimo para essas startups de base tecnológica, porque a gente conseguiu submeter com uma proposta de pesquisa científica que possa chegar ao mercado. E aí, eles pagam até 2 funcionários para a empresa que tem um know-how de mestre ou doutor, que era o pré-requisito do edital. Então, a gente está agora, no momento, com 2 funcionários fixos na empresa. Uma é a Jéssica, que eu vou mostrar mais para frente, que é da parte técnica, mais biológica, porque a parte técnica nossa de nanomateriais é ótima, mas a parte biológica tinha ainda alguma falha. Então, foi ótimo a gente conseguir captar. Aí, veja, a gente não está tendo um pagamento e monetizando a empresa no sentido de já ter um retorno financeiro, mas a gente consegue não ter esse custo e já tem um funcionário à disposição e altamente capacitado. Então, essa foi a nossa estratégia, de submeter a alguns editais, e a gente está tendo sucesso nisso. Aí a gente conseguiu ter esses 2 funcionários, uma é a Jéssica, que fica na parte mais biológica, e a gente conseguiu colocar uma advogada dentro da empresa, financiado por esse projeto, porque é uma coisa que a gente ficou até na dúvida se conseguiria, mas foi uma estratégia de, para abrir uma empresa de base tecnológica, você tem que fazer essas interações com os laboratórios e tudo mais, e isso é baseado na lei de inovação. Precisa da figura do advogado. A gente justificou isso muito bem no projeto e eles entenderam que realmente era necessário. Então, foi ótimo, porque deu um gás enorme nesse último ano. Então, a monetização tem que ver que não é necessariamente um cliente, não é necessariamente um investidor. Vamos ser criativos aí e gerar modelos de negócio diferente. Então, a gente está implementando esse modelo de negócio, de, num primeiro momento, submeter a editais de subvenção econômica, que podem ser totalmente públicos, podem ser públicos ou privados, ou totalmente privados. A gente está submetendo esses 3 tipos. E aí a gente consegue validar o MVP tecnologicamente, até porque não pode pôr um produto de uma hora para outra no mercado, tem que ter toda a parte de regulatório. Então, via esses editais, a gente consegue monetizar os nossos funcionários para que a gente consiga ter uma maturidade no produto para ele entrar no mercado mais maduro. E também fortalece a rede de interação com a universidade. Isso é excelente. Então, no momento, a gente está com uns 3 ou 4 editais já aprovados, com projetos mais diversificados possíveis. Tem um que a gente faz uma parceria com uma professora da UFRJ, da nanotecnologia de Xerém, que é para desenvolver um marcador magnético e fluorescente para rastreamento de célula-tronco. Esse projeto está bem avançado. Tem um outro que é para desenvolver até uma parte mais biológica para cultivo de organoide celular, para a gente testar a toxicidade desses nanosistemas. Esse também já está em execução. E tem esse outro agora que eu vou contar em mais detalhes, que é do COVID, que é parceria com professores virologistas, 2 pesquisadoras da UFRJ e também tem 2 pesquisadores da UF. E aí isso dá uma força para a empresa e é o retorno para a universidade também. E faz com que a gente consiga andar, mesmo sem um investidor formal ali, um investidor puramente financeiro, e mesmo sem um cliente já pagante, porque a gente está com um cliente no momento, mas testando a validade de um primeiro cliente, que a gente praticamente um projeto de pesquisa que assim que estiver atendendo 100% as expectativas dele, a gente passa para a etapa de produção. Aí, quando passar para a etapa de produção, aí sim a gente tem que preocupar em ter um local físico, ter que estar incubado numa incubadora ou ter uma capacidade produtiva em uma indústria e tudo mais. Só coloquei todas essas questões aqui para vocês verem que não é uma receita de bolo, mas vale a pena pegar a expertise de outras empresas e estudar como que outras empresas têm se estruturado num formato parecido não necessariamente o nicho, mas pelo menos tem que entender outras empresas de base tecnológica. Para a gente foi ótimo ter interações com outras startups da UFRJ, por exemplo,
e aí a gente replicou muita coisa do modelo de negócio deles no nosso modelo de negócio. Uma que eu posso citar, que todo mundo deve conhecer, é a Egeia, que agora é até Nova Egeia, que eles até venderam a empresa para uma grande farmacêutica, e foi um caso de sucesso muito interessante, que valida essa interação universidade-empresa sendo vantajoso para os dois lados, e também valida estratégias de modelo de negócio diferente do tradicional. E muita coisa do modelo de negócio da Magtec é reflexo do modelo de negócio da Egeia, porque a gente tem uma interação bem próxima com eles em questão de estruturação. Certo? Faltou alguma coisa dessas perguntas que juntou 3? Eu acho que não, né? Não, certo, já foi tudo respondido. Aí, indo para o mercado, para a gente ir muito rápido para o projeto lá, porque acabou rendendo mais aqui. Nesse momento, a gente está nessa estrutura de prestação de serviço focado em empresas veterinárias. Então, a gente conversa com a empresa que já produz um produto e propõe modificações nesses produtos de forma a agregar valor ao produto, resolvendo algum gargalo lá que tenha de mercado, usando a nossa tecnologia, a nossa plataforma tecnológica. Então, tem a etapa de diagnosticar junto com o cliente qual é o problema e o que a gente pode ajudar, e a gente faz várias propostas de prestações de serviço. O cliente escolhe a gente vai para a etapa de pesquisa e desenvolvimento, que é no laboratório parceiro da universidade, e pode ir para uma terceira etapa, que seria a implementação na indústria, que seria um scale-up do processo, que a gente pode fazer isso uma vez que 3 dos sócios são engenheiros químicos, então a gente tem a expertise da parte de escalonamento de processos também. Isso é importante comentar, porque o pessoal da escola de química, o público aí é de engenheiro químico, né? Então, eu acho que casa bem a proposta, quando a gente estava conversando, eu e a Priscila em paralelo, que a proposta de ser para a escola de química em bioprocesso, porque a Magtec está justamente nesse cenário todo. Biotecnologia, bioprocessos ali, nascente de engenheiros químicos. Eu não comentei, mas 3 dos sócios são engenheiros químicos e 2 outras sócias são químicas. Então, está bem nesse ramo da escola de química mesmo. Nossos clientes que a gente está validando essas metodologias são o Grupo Tudo de Vet, que é uma empresa de formulações cosméticas para animal, e tem a Inovet, que é formulação veterinária para animal. Então, com eles, a gente está trabalhando mais com nanoencapsulamento em matriz polimérica natural ou sintética, mas na Inovet a gente já tem um projeto mais ambicioso, que é de nanopartícula magnética para aplicações oncológicas mais direcionada a tratamento mesmo, não prevenção, né? Porque a parte de cosmético e nutrição fica mais um paliativo, que seria um cosmético, por exemplo, um protetor solar para acompanhar no momento que o cachorro tem câncer de pele e está fazendo algum tratamento. Esse protetor baseado em nanotecnologia. E o da Inovet, a parte de nutrição, seria, por exemplo, um encapsulamento em uma matriz de alginato para a gente poder entregar esse produto, essa matriz nutricional, de uma forma mais efetiva e contornar alguns gargalos operacionais. Mas só que isso aqui, essa formulação nutricional seria para dar um suporte nutricional para o animal que está passando por um momento de tratamento oncológico. Mas é o suporte, é um paliativo, não paliativo, mas é um paralelo ao tratamento. Mas a gente também tem um projeto com eles a longo prazo de tratamento com as nanopartículas magnéticas baseado no princípio de hipertermia. Nossos parceiros, que eu não posso deixar de comentar, o Laboratório de Nanotecnologia Biofuncional é o que a gente tem a parceria tecnológica baseado na Lei de Inovação, da professora Priscila Finotelli, que fica no CCS, na Faculdade de Farmácia. O Griffith, que agora é Labefit até, é o Laboratório de Engenharias de Interface, que mudou o nome, mas aqui era Grupo de Fenômenos Interfaciais. Esses 3 primeiros laboratórios são dos meus orientadores de doutorado. A Priscila Finotelli, da parte de nanopartícula, a Ellen Ferraz, da parte de interfaces,
e o Engepol aqui é do José Carlos Pinto, que é da parte de polimerização. Então, eles também, querendo ou não, a minha tese está interrelacionada com a empresa, a gente consegue contar com o apoio e parceria deles. Tem o Numpex Bio, que é a parte de nanotecnologia da UFRJ, lá de Xerém. Eu tenho tido uma interação muito interessante, muito profícua com eles, tanto nesses projetos que já estão em andamento, que já foram aprovados e tudo mais, e também com alunos, que às vezes alguns alunos fazem... já orientei alguns alunos da parte de nanotecnologia nesse tipo de projeto de conclusão de curso. Tem sido interessante. E o Centro Brasileiro de Pesquisa em Física é nosso parceiro-chave aí nos estudos de hipertermia magnética, no grupo de biotecnologia de biomagnetismo, né? Que aí tem o grupo que que tem o foco em estudo de hipertermia magnética, e aí a gente está conseguindo puxar para essa vertente mais de aplicação biológica. Então, de relação à parceria e estruturação de empresa, é isso. Eu vou entrar na parte do kit diagnóstico, mas eu vou pedir uma interrupção aí da Priscila no sentido de como que a gente trabalha nesse tempo final aí. Até que horas que a gente vai levar a live, só para eu saber o tempo que eu falo do kit diagnóstico. Marcelo, a gente tem feito as lives em torno de 2 horas, né? Então, mais ou menos 1 hora para apresentação e mais ou menos 1 hora para pergunta. Como a gente está intercalando aí pergunta com apresentação, a gente pode chegar aí até meio de 30 tranquilamente, porque a gente está fazendo assim, né, intercalando essas 2 coisas, então dá para fazer as 2 coisas. Mas só para te deixar mais ciente, né, a gente tem engenheiros químicos, tem engenheiros de bioprocessos, químicos industriais, né? Então, ótimo que todos esses têm total relação também. Então, são os 4 cursos da escola, são esses 4, né? A gente tem plateia aí, provavelmente, de todos os cursos, tá? Sim. Não, mas aí todos os cursos também estão relacionados com essa proposta no geral, né? Não tem nenhum que foge muito, interessante. Vou falar dessa parte do kit diagnóstico, vou tentar focar, aí agora a gente pode talvez mudar um pouquinho o cenário, a forma. Tem mais alguma pergunta bem importante sobre a parte de estruturação? Ficou só uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui, da Maria Eduarda. De acordo com as suas experiências pessoais, quanto tempo você tem visto as startups levarem até terminar de se estruturar e após entrar no mercado, quanto tempo para se estabilizar nele? Então, isso é interessante pensar de uma forma mais macro e também são 2 cenários. A Magtech, a gente já sabe que ela vai estar aí forte, estabelecida no mercado, entre 5 e 10 anos de estruturação. E isso é o padrão de empresa de biotecnologia. Mas é claro que não dá para esperar 5 anos para você ser monetizado. Então, tem que ter um foco na proposta principal, que já sabe que vai ser a longo prazo, mas tem que criar um modelo de negócio flexível, que eu sugiro esse de prestação de serviço, e que não fuja da proposta central, que use a mesma base tecnológica. Aí você consegue ter retornos, monetizar a empresa em menos tempo. Mas eu não colocaria menos de 2 anos, porque eu acho que é interessante. A pessoa está estruturando em interação com a universidade, então ela estaria pelo menos ali na metade final do doutorado, e aí usa esse tempo não com o desespero de pôr um produto no mercado, até porque você tem que responder uma tese ainda, né? Tem que desenvolver conhecimento científico, escrever documento e tudo mais. Mas você pode estruturar na empresa em paralelo. E aí, esse tempo de retorno está muito direcionado ao tempo de dedicação exclusiva à empresa, né? Então, eu sei que a Magtech vai entrar no mercado mesmo quando eu defender o doutorado. Não dá para estar com uma empresa a nível multinacional e você está defendendo um doutorado em paralelo. E aí tem que levar em consideração essas questões subjetivas, porque, por exemplo, a gente está estruturando essa empresa, mas todas as minhas sócias, elas têm um emprego em paralelo e eu estou fazendo doutorado em paralelo. Então, ninguém está 100% dedicado à empresa. E isso impacta no tempo de resposta de que a empresa vai ter. Uma outra curiosidade em relação à questão de sociedade aí, além de serem 4 mulheres além de mim,
duas dessas pessoas, dessas sócias, elas são funcionárias públicas. E isso é interessante para professores, que eu estou vendo que está crescendo a ideia de professores abrirem empresa e às vezes acharem que não pode e tudo mais. Sim, pode, a lei de inovação está aí para isso, ela já existia há mais tempo, mas a partir de 2018 teve o decreto regulamentador que organizou melhor essa história, e aí o professor só não pode ser, o professor ou funcionário público só não pode ser o administrador da empresa, o representante legal da empresa. Então, o representante legal da MagTech sou eu, mas eu tenho sócias que trabalham, que são concursadas ali. Uma na parte de engenharia nuclear, ali no IEM, que é no Fundão, e a outra no SEMPES, que é da Petrobras. Mas elas não dedicam, elas têm dedicação exclusiva lá ao negócio delas, mas nada impede delas serem sócias da empresa. Isso também vale para os professores. Se algum professor quer abrir alguma startup, vale a pena investir em um pós-doc, um doutorando, e aquela startup passa a ser quase que a startup de estimação do laboratório e o professor é sócio da startup. É uma relação de sinergia muito interessante para todas as partes. Tá bom? Então, isso aí é relativo a tempo de dedicação e o momento que cada um está participando, porque a gente sempre tem que alinhar a vida pessoal, a linha de tempo da sua vida pessoal com a linha de tempo da empresa, né? E muitas vezes a gente deixa isso de lado e é uma coisa que impacta. Então, eu vou para a parte do kit diagnóstico, eu vou explicar de uma forma mais ampla, até por questão de tempo, para deixar para algumas perguntinhas no final, e depois eu até vou apresentar, vai sair ao ar aí alguns outros materiais sobre especificamente esse kit diagnóstico. Então, eu vou pôr mais a ideia geral. Os detalhes eu posso disponibilizar links de acesso para acessos futuros com mais calma. Então, nesse momento de pandemia, a gente estava avaliando em como que a gente poderia propor alguma solução que fosse interessante para essa temática do Covid. Aí remete ao título lá da palestra que eu dei, né? Que seria pegar essa crise de pandemia e ver como que a gente pode contribuir e transformar isso em uma oportunidade. A gente viu que um primeiro caso era a questão de kits diagnóstico, e aí, como começou na China e tal, teve essa questão de importar muitos kits, mas os kits são esses testes rápidos de farmácia. E tem um gargalo de, principalmente, importação e número de kits disponíveis. Aí não está conseguindo trazer para o Brasil ou para qualquer outro lugar o número de kits necessário para fazer o diagnóstico de toda a população. Então, um gargalo é testar a população em massa. E aí, o que a gente pensou? O mais caro para esses kits são as biomoléculas. Então, por que não ancorar essa biomolécula na partícula magnética e, em vez de você testar um paciente, o mesmo kit poderia ser regenerado e testar vários pacientes? Então, a proposta aqui, no geral, como eu coloquei aqui o textinho resumido, é desenvolvimento de um kit reutilizável para diagnóstico da COVID, a partir da detecção do antígeno, né, do SARS, e também dos anticorpos, que seria a proteína S. Então, são duas propostas de solução. Um faz o diagnóstico do antígeno, o outro faz o diagnóstico do anticorpo. Vou explicar por que a importância desses dois diagnósticos. E a gente está empregando a nanopartícula magnética como suporte para essas biomoléculas. Então, são bits magnéticos que têm a biomolécula aderida à superfície quimicamente, nesse caso, e aí a gente pode regenerar o sistema e testar outras pessoas com o mesmo kit. Então, a problemática é essa questão da pandemia do Covid, a demora de apresentar os sintomas, porque tem essa janela aí de 14 dias de apresentar sintoma e o vírus está no organismo, mesmo sendo combatido pelo sistema imunológico. E, então, nessa janela de 15 dias, a gente poderia testar o antígeno, porque o vírus está ainda no organismo, então a gente vê se ele ainda está ali. Mas depois que o organismo já combateu, seria importante a gente detectar o anticorpo para ver se a pessoa está imune, que era uma dúvida que tinha aí recentemente, que estava até pouco tempo, se quem teve o Covid está imune. E agora a gente já sabe responder,
teve uma live muito interessante do professor lá do CCS, que é da parte de virologia, que ele esclarece todas essas questões. Mas agora, tem pessoas que ficam, pode ser afirmado com certeza que tem pessoas que ficam imunes e tem pessoas que não ficam. Então, é importante ter o teste para a detecção de anticorpo, mas esse teste do anticorpo tem que ser feito depois dessa janela temporal dos 15 dias, porque é o tempo que o anticorpo começa a ficar em excesso no organismo e consegue ser detectável. E o gargalo aqui é a indisponibilidade de diagnóstico rápido que atenda toda a população, como eu falei, né? Então, a gente fica nessa questão de a gente resolveu focar no tratamento. Mas poderia ter a pergunta, mas por que vocês não fazem focar no diagnóstico? Mas por que não focar no tratamento? Aí essa questão de colocar na balança aí o tempo e o dinheiro, né? O investimento. Não só tempo e investimento, mas o investimento aqui que eu falo, a questão de dinheiro, é principalmente você conseguir colocar no mercado. E colocar no mercado um fármaco não é simples, tanto um fármaco como uma vacina. Vacina demora de 2 a 10 anos para estar no mercado. Um fármaco, a estratégia mais rápida é de primeiro fazer uma modelagem computacional para ver quais fármacos estão no mercado para outras aplicações que tenham uma similaridade com o perfil genético ali do vírus, né? Genético ou de proteína, do que for. E aí, fazendo essa triagem computacional, teria que validar em bancada se esses fármacos que têm potencial realmente são efetivos. Mas isso é muito tempo que toma, né? Então, se a gente foca no diagnóstico em massa, a gente ganha tempo para desenvolver uma vacina e para ter essa resposta do tratamento, que é claro que já está em andamento. E a gente também não conseguiria colocar no mercado uma solução da Magtec em tratamento, uma solução de tratamento, porque tem todos esses gargalos de regulatório. Então, é melhor deixar o tratamento para uma grande farmacêutica que já tem todos o processo ali, tanto burocrático, já em andamento. Então, se é para contribuir, vamos contribuir de forma inteligente. Então, a gente está focando no diagnóstico para conseguir diagnosticar toda a população e poder ter, se você sabe quais são as regiões que tem mais gente contaminada, pode reforçar a atenção de quarentena ali naqueles locais. E também, se você consegue diagnosticar quem já está imune, essas pessoas já podem voltar ao trabalho, e então impacta menos na economia também, que é essa questão aí que fica sendo discutido de quarentena, fica saúde versus a questão financeira das pessoas estarem parados e não trabalhando, né? No mercado tem esses kits diagnósticos aprovados pela Anvisa, mas basicamente a maioria são que eles importam da China ou da Coreia e passa a ter o nome deles porque eles fizeram esse processo de importação e colocar no mercado. A maioria são kits que faz o diagnóstico que consegue detectar o anticorpo. Então, teria que ser feito depois que a pessoa já não está apresentando sintoma para saber se ela está imune. Mas para você ter certeza se está com anticorpo, com o antígeno, né, com o vírus, o que estava sendo feito era o PCR, né, que é para detectar o RNA viral para saber se a pessoa está realmente com vírus. Tem uma empresa aqui que faz detecção de antígeno, mas todas as outras estão focadas em detecção de anticorpo. Mas também é aquilo, seria muito bom para você saber se tem a doença. Na verdade, o que esses testes de farmácias fazem? Eles te falam que não sabe se você teve a doença, mas sabe se você está imune. Se der que você tem anticorpo, quer dizer que você teve a doença e está imune. Se não apareceu o anticorpo, você pode ter tido a doença, mas não está imune, ou você pode nem ter tido a doença e foi sintoma de outra doença. Então, por isso, a importância de definir 2 kits. Aqui eu não vou passar muito, vou pular essa parte, que seria as vantagens de fazer essa triagem global, diagnóstico eficiente, reutilizar e ser portátil, mas o foco aqui seria as 2 estruturas do kit. A gente ancora na nanopartícula anticorpos anti-S,
que é o anticorpo que reage à proteína S do vírus, que é a proteína que é específica para a gente produzir uma vacina, que é a específica da via de atuação daquele vírus, que é o que quase que é a digital ali do vírus, né? Então, a gente tem que ou ancorar essa proteína S ou ancorar o anticorpo antiproteína S. Então, no caso de ancorar o anticorpo, a gente vai estar detectando o vírus. No caso de ancorar o antígeno, essa proteína S, a gente vai estar detectando o anticorpo. Então, o kit 2 é similar a esses testes de farmácia, e o kit 1 é o que é similar ao PCR lá, que seria para identificar o vírus. E aí, qual é a vantagem de cada um? O primeiro, que é para saber o vírus, é para saber qual é a população que atualmente está doente, e o kit 2 qual é a população que não está doente ou que até já está imune, que agora a gente sabe que pode fazer essa afirmação. Então, seria basicamente esses dois kits, uma partícula magnética com anticorpo ou uma partícula magnética com a proteína S absorvida, certo? E aí, em linhas gerais, é um teste colorimétrico, como se for similar à metodologia de imunofluorescência. Então, como que funciona? Tem uma solução de partícula magnética, aqui eu estou dando o exemplo do anticorpo detectando o vírus. Então, o anticorpo está absorvido nessa partícula magnética, absorvido quimicamente, e aí ele interage com o vírus. Depois que interage com o vírus, pela ligação aqui, proteína S do vírus, anticorpo anti-S que está absorvido na partícula magnética. Depois que esse vírus está preso aí a gente pode lavar para garantir que colocou em contato com o sangue, o vírus interagiu ali com a partícula magnética, lava aquilo ali, então a gente sabe que o vírus está ancorado nessa partícula magnética. Aí a gente insere um marcador, que é novamente o anticorpo anti-S, que tem um marcador colorimétrico, que é esse asteriscozinho aqui representado na figura. E aí, depois de lavar esse sistema, a gente tem esse sanduíche do vírus com a partícula magnética com o anticorpo e o anticorpo que dá a cor que assim, depois que eu lavei, eu vou carrear esse anticorpo que era marcado com uma cor, eu vou carrear todos esses anticorpos que não estão interagindo com o vírus. Então, se a solução continua colorida depois da lavagem, quer dizer que o vírus está presente. Então, uma simples mudança de cor do meio define se o vírus está presente ou não. E a análise do anticorpo é similar, só que na superfície da partícula magnética eu teria a proteína S, no meio aqui vai estar ensanduichado o anti-S, que é produzido pelo organismo, e o marcador colorimétrico passa a ser a proteína S marcada com alguma coisa colorimétrica. Então, quem é da área de farmácia e bio tem já conhece bastante essa estratégia de imunocromatografia, testes colorimétricos que usam essa estratégia de interação antígeno-anticorpo, certo? Aí essa é a ideia central do kit, e a ideação do produto é a solução diagnóstica. E aí, depois que eu esqueci de comentar, que depois que a gente consegue detectar o antígeno ou anticorpo, a gente pode fazer uma lavagem, uma vez que essa interação antígeno-anticorpo ela é forte, mas ela não é uma ligação química, ela é uma ligação lábil, então ela pode ser desfeita. Então, a gente leva o meio para uma condição de que essa ligação ela é desfeita, e a gente pode utilizar as mesmas beads magnéticas para fazer outro teste. Então, o kit seria essa solução com os beads magnéticos com as biomoléculas ancoradas, que pode ser tanto o kit A quanto o kit B, e vai ter que ter a solução de lavagem, soluções indicadoras, soluções reveladoras e solução para regenerar. E o ímã para a gente concentrar essa partícula magnética nesses momentos de lavagem. Então, é basicamente um kit diagnóstico colorimétrico e a reutilização está baseada na base tecnológica de usar a partícula magnética como um suporte de biomoléculas.
Acho que ficou claro, né, em linhas gerais. E aí o segmento de clientes seriam hospitais e grandes centros de diagnóstico, porque a ideia não é ser um kit de farmácia, é uma coisa que tem que ser os profissionais de saúde mesmo, uma vez que que tem que seguir um protocolo e teria essa regeneração do sistema, né? E aí, para colocar isso no mercado, a gente está submetendo a alguns projetos para ver se consegue financiamento, e tem que ter a etapa. A tecnologia a gente já domina, mas aí a gente tem que montar esse nanosistema que já é protocolo interno nosso, mas aí a gente tem que saber validar esse nanosistema, porque cada proteína ou biomolécula se comporta de um jeito. Então, pode ser que, para a gente determinar qual é o número de reutilizações que a gente pode fazer com total segurança de que a gente está dando um diagnóstico correto. Então, esse não é para ser um teste rápido de farmácia, e sim para ser feito por hospitais ou centros de diagnóstico, igual a gente pede exame de sangue em algum laboratório de diagnóstico. E o diferencial é justamente a gente testar um grande número de pessoas, que aí a gente pode fazer essa triagem a nível do país inteiro e tomar estratégias essa questão de isolamento social mais efetivas e talvez até fazer com que uma parte da população já possa sair desse isolamento, uma vez que pelo kit 2 faz o diagnóstico do anticorpo e vê que a pessoa está imune. Claro que a gente não faz isso sozinho, não sou só eu e minhas sócias, a gente precisa de uma equipe ali de colaboradores. Como eu comentei no resumo da palestra, a gente está interagindo com outros professores da UFRJ. Então, a Fabiana e a Juliana, elas são pesquisadoras virologistas da UFRJ e têm expertise na parte de produção dessas proteínas virais. Então, elas são as responsáveis pela parte de produzir a proteína S, que vai ser absorvida à partícula magnética, e a parte do anticorpo, que é da proteína, que é do kit 2, em parceria com o Alan, que ele é da UF. O Alan, e eu esqueci de colocar aqui também o Peralta, que eles trabalham juntos, eles são da parte de imunologia e microbiologia em geral, da Universidade Federal Fluminense, e eles são os responsáveis pela produção dos anticorpos para absorver a partícula magnética, que é do kit 2. A parte mais voltada mais diretamente ao suporte magnético, esses beads magnéticos, e mais direcionado à Magtec em si, qual é a colaboração da Magtec, a contribuição da Magtec tecnologicamente falando? É produzir essas beads magnéticas e fazer a bioconjugação dessas moléculas. A Jéssica Dornelas é a que eu comentei que está trabalhando com a gente, funcionária da Magtec, e ela tem a expertise biológica e também trabalha com a parte de desenvolvimento do nanosistema. Então, a gente produz a partícula magnética e faz essa bioconjugação. A Priscila Finotelli é a professora do CCS da Faculdade de Farmácia, que tem a parceria tecnológica com a Magtec, que é a minha orientadora de doutorado, e ela tem a expertise na produção da partícula magnética. E a Evelyn é uma pós-doc do CBPF, que ela tem a expertise de funcionalizar a superfície do material para facilitar a bioconjugação. Então, ela coloca uns grupamentos, faz umas ligações químicas, ela é química, e faz esse recobrimento da partícula magnética com moléculas que intermediem a absorção da biomolécula, que pode ser a proteína S ou o anticorpo. Os parceiros são o Laboratório de Nanotecnologia Biofuncional, que eu já comentei, o Numpex Bio, que eu já comentei, o Instituto de Microbiologia, que é dessas pesquisadoras da UFRJ, que são virologistas, e o LABIM, que é o Laboratório de Bioquímica e Imunologia das Micoses, que é o laboratório da UF, que é essa parte dos anticorpos, né? O apoio, a gente tem o apoio da Ambiotec, que é a Associação Nacional de Empresas de Biotecnologia e Ciência da Vida. Eu até sou community leader da Ambiotec no cenário de inovação tecnológica, voltado mais para a saúde e nanotecnologia. E a Ambiotec tem o papel de interagir colocar em contato empresas de biotecnologia
para gerar negócios. Então, é levar essa solução para o mercado. Muitas dessas empresas que estão vendendo kit diagnóstico são associadas da Ambiotech, então é interessante para ter essa transição da academia para o mercado. A Ambiotech tem muito esse papel. O Pra-Interbio é o programa que eu comentei de aceleração e internacionalização de projetos de bioeconomia, e que estão ali parceiros bem próximos nossos, que a gente vem interagindo com eles bem proximamente há mais de um ano já. E é claro que eu não posso deixar de dar a cara aqui da empresa, que aqui sou eu e minhas sócias. Vocês viram que com a pandemia aí meu cabelo já cresceu um pouquinho, né? Claro que não foi só nesse tempo, mas aproveitando aí a foto de estúdio elegante, a gente mantém essa foto aqui por enquanto. Tem que esperar a pandemia passar para refazer essa foto. Então, sou eu, a Lisandra, a aluna, a Luciana e a Adriana, que tomamos frente aí da Magtech. E é isso, meus contatos são esses, as redes sociais deixo aqui à disposição. Quem não nos segue no LinkedIn, Instagram, solicito aí que sigam. A gente posta vários conteúdos lá, até para essa parte de... para dar uma questão de passar informações para o público, porque como é uma empresa de base tecnológica, a gente tem que ter ações de marketing de educar o cliente. Então, tem alguns conteúdos interessantes que a gente tende a postar lá. Então, tá meu contato, e-mail, se quiserem entrar em contato, fiquem à vontade. E eu acho que a gente tem 15 minutinhos para perguntas e considerações finais aí, né?